meu povo! Olha eu aqui! Vim lá de Brasília explicar para essa turma bonita de Direito 501 do turno da tarde sobre 2 impostos federais. Vocês são importantes, hein? Como bem diz o ilustríssimo professor Edivan Santos, podem se amostrar pelos corredores. Vou começar falando sobre imposto de importação. Primeiramente, posso dizer que ele está previsto no artigo 153, inciso 1 da Constituição Federal e no artigo 19 do CTN. Aí vocês me perguntam, de quem é a competência desse tributo? Bem, por tratar-se de imposto federal, a União encontra-se no polo ativo. Já no polo passivo, é o contribuinte, ou seja, aquele que pratica o fato gerador, podendo ser o importador, o arrematante por meio de leilão, o destinatário postal ou a que eles se equiparam. Vou explicar sobre o fato gerador em seu aspecto material. Qual o núcleo do fato gerador? Bem, o núcleo é a importação de produtos estrangeiros que tenham o Brasil como destinatário final, ou seja, a mercadoria vem para ficar no Brasil. Trago uma observação importantíssima. Esse tributo é em caráter extrafiscal, ou seja, esse imposto serve para controlar a economia do país e tem o condão de regular o mercado financeiro. Porque imaginem comigo, se todos começássemos a comprar muito no exterior, as empresas e indústrias brasileiras começariam a ser prejudicadas. O que o governo / eu faço? Aumento o imposto de importação para que vocês deixem de comprar lá fora e comprem no nosso país. Além disso, por ser de caráter extrafiscal, é exceção ao princípio da legalidade. Então isso significa que eu não preciso esperar uma lei ser aprovada, pois como trata de economia do país, eu mesmo posso aumentar ou diminuir a alíquota do tributo por meio de decreto, que é um meio mais rápido. E digo mais, a característica extrafiscal também é exceção ao princípio da anterioridade. Só lembrando, anterioridade é aquela que determina que toda alteração tributária só poderá ser cobrada no exercício seguinte. Porém, nesse exemplo, isso cai por terra, uma vez que a situação requer uma medida de urgência. Não há como esperar o exercício seguinte, isto é, a alteração é feita por decreto e passa a vigorar de imediato. Poder é tudo. Passando agora para o aspecto espacial. Onde ocorre a conduta? No território nacional. Entrou no território nacional, essa mercadoria passa a ser alvo de tributo. E sobre o aspecto temporal? Como bem dito no aspecto material, a conduta se dá com a entrada de mercadoria no território nacional. Porém, no aspecto temporal, é importante frisar que essa entrada diz respeito à entrada jurídica e não apenas física. Vejamos através de exemplo. Digamos que o navio saiu da China, veio em alto mar, entrou em águas territoriais brasileiras, que em regra já está em território nacional, com base na Constituição, ou seja, fisicamente ele já está no Brasil. Porém, para fins de direito tributário, essa mercadoria ainda não entrou no Brasil. Ela só vai ganhar consideração jurídica após o despacho aduaneiro. O que seria esse tal despacho aduaneiro? É o procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador. A alíquota desse imposto é dividida em 2, podendo ser específica, que é um valor fixo sobre uma unidade de medida, ou ad valorem, é quando eu tenho um valor e eu jogo um percentual de 5, 10, 15% em cima do valor da base de cálculo. Já a base de cálculo pode ser unidade adotada, no caso da alíquota específica, podendo ser medida por metro cúbico, metro quadrado, tonelada, a depender do tipo de mercadoria que está vindo para o Brasil, ou por preço normal. No caso da alíquota ad valorem, a base de cálculo é o preço da nota, ou seja, pega o valor X que consta na nota que veio do exterior para o Brasil e joga o percentual e obtém o valor do imposto. No caso de arrematante de leilão, a base de cálculo será o preço que foi pago pela mercadoria. Bom, e para finalizar, vamos falar da modalidade de lançamento desse imposto. A modalidade é, em regra, por homologação,
ou seja, aquele realizado pelo contribuinte, e posteriormente o fisco vai analisar se o fato gerador ocorrido corresponde àquele lançamento, podendo o fisco homologar ou não. Vamos dar continuidade e agora vamos falar sobre Imposto sobre Produtos Industrializados, o famoso IPI. A base legal desse imposto nós encontramos no artigo 153, inciso 4 da Constituição Federal, artigo 46 a 51 do CTN, Lei 4.502 de 64 e no Decreto 7.212 de 2010. Essa é a legislação hoje aplicada para o IPI, claro, com algumas alterações legislativas no decorrer do tempo. É importante, para nós começarmos a entender esse imposto, observarmos o artigo 153, parágrafo 3º da CF. Esse artigo determina os impostos de competência da União. O parágrafo 3º se refere exatamente ao inciso 4, que é o IPI, e ele traz 3 características. São elas: primeiro, é que o IPI é alcançado pelo princípio da seletividade. Isso quer dizer que a Constituição determina que o IPI deverá ser seletivo, porque o referido princípio leva em consideração a essencialidade do produto. Então, se aquele produto industrializado for de caráter essencial, vai ter uma tributação menor, que é o exemplo do arroz, macarrão. Se for um produto industrializado não tão essencial, como cigarros e bebidas alcoólicas, por exemplo, a tributação vai ser mais elevada. A segunda característica é que o IPI exerce o princípio da não cumulatividade, ou seja, o que foi pago em uma operação é descontado em outra. Por ser um imposto indireto, gera repercussão econômica, sendo o custo repassado para o próximo da cadeia, surgindo as figuras do contribuinte de fato e de direito. A terceira característica é que no parágrafo 3º do mesmo artigo há uma imunidade específica para a exportação. Então, se aquele produto industrializado for para exportação, não incidirá IPI, porque a Constituição Federal assim entende. O lançamento desse imposto é, em regra, por homologação, aquele que o contribuinte realiza e o fisco posteriormente homologa. Não se pode esquecer que o IPI também é imposto extrafiscal, que além de arrecadar, tem uma função extra, que é de controlar a economia, possuindo exceção ao princípio da legalidade, mas não no que tange a criação de alíquotas, e sim nas alterações dela. Ele vai ser exceção porque pode ser feito por decreto, assinado, adivinha por quem? Pelo papaizinho aqui. Outro ponto importante é que o IPI também é exceção ao princípio da anterioridade tributária do exercício, aquela em que o tributo só pode ser cobrado no exercício seguinte. Porém, ainda sobre o princípio da anterioridade, cabe informar que o Supremo decidiu algo especificamente sobre o IPI. Isto é, mesmo o IPI sendo exceção ao princípio da anterioridade do exercício, ele não é exceção à anterioridade nonagesimal, aquela em que o tributo deve aguardar 90 dias para sua cobrança. Então vos pergunto, nós estamos em setembro de 2017. Se eu tivesse a ideia de presentear, entre aspas, vocês com um aumento de IPI esse ano, será que poderia ser cobrado ainda esse ano? E aí alguém responde? Bom, eu vou responder para vocês. A resposta seria sim, uma vez que o IPI é exceção ao princípio da anterioridade tributária do exercício, mas não é exceção à nonagesimal, como eu já havia explicado. E, portanto, deverá aguardar os 90 dias estabelecidos, mas ainda assim seria cobrado em 2017, tendo em vista que faltam mais de 90 dias para findar o ano. Sobre o aspecto material, nós vamos falar sobre o núcleo do fato gerador. Qual seria o núcleo desse fato gerador do IPI? Seria o próprio produto industrializado. Mas o que seria esse produto industrializado? É todo produto que passou por um procedimento que modificou sua natureza ou finalidade, ou aperfeiçoou ele para o consumo. Nós temos 3 opções de fatos geradores de IPI. São elas: fato 1. Ocorre IPI quando o produto industrializado sai da indústria. Fato 2. Também ocorre a tributação do IPI quando o produto vem do exterior, aquele produto importado que foi industrializado lá fora, ao chegar no Brasil, além de pagar o imposto de importação, vai pagar também o imposto sobre produto industrializado. O
fato 3. Na questão da arrematação do leilão, tem aqueles produtos abandonados ou apreendidos pela Receita Federal que serão leiloados. E quem realizar a compra desse produto vai ter que pagar o IPI e também vai estar realizando o fato gerador desse imposto. Sobre o aspecto temporal, é bem simples e está associado ao aspecto material. Por exemplo, fato gerador da saída da mercadoria do estabelecimento industrial. Quando se dá essa saída? Da expedição da nota. Essa mercadoria vai sair da indústria e com ela vai ser emitido um documento, uma nota certificando qual é a mercadoria, qual o valor, qual a data que saiu a mercadoria. Mesma coisa se dá lá no desembaraço aduaneiro. E no leilão, você dá um lance e no momento de efetuar o pagamento é que ocorre o fato gerador. A importância do aspecto temporal define um tempo correto para que seja verificada a legislação que será aplicada para a cobrança do tributo. A legislação será sempre a que estava vigorando na data da ocorrência do fato gerador. Em seu aspecto espacial, o IPI não tem maiores dificuldades, é o próprio território nacional. A competência desse tributo, em seu sujeito ativo, está a União e no sujeito passivo, o contribuinte, ou a quem a ele a lei equipara, podendo ser o importador, a indústria, os comerciantes e o arrematante. A base de cálculo desse tributo deve ser analisado pelo fato gerador. Se for da saída da indústria, deve-se analisar o valor da nota. Qual o valor da operação? Aquele valor vai ser a base de cálculo para a tributação do IPI. Se for do desembaraço aduaneiro, será o preço normal da mercadoria. Na arrematação, o valor pago, o valor que foi arrematado o produto. Vamos imaginar que no leilão a mercadoria valia R$3.000. Eu dei um lance de 500. Ninguém mais deu lance e eu consegui comprar por R$500. Nesse caso, R$500 será a base de cálculo do IPI. Para finalizar, eu vou falar sobre a alíquota. A Constituição Federal estabelece que o IPI será seletivo em função da essencialidade do produto. Isto quer dizer que ele deve ter alíquotas diferentes em razão da essencialidade do produto sobre o qual incide. As alíquotas devem ser inversamente proporcionais à essencialidade dos produtos. Isso quer dizer que, se o produto é essencial, a alíquota é menor. Se o produto não for essencial, a alíquota é mais elevada. Essas alíquotas variam de 0% a 330% nos casos de cigarro. Sempre será observada a tabela de incidência dos produtos industrializados. Ai, pessoal, acabou. Nossa, não me recordo de ter vindo em Macapá. Aqui é quente, hein? Estou voltando correndo para Brasília. É lá que eu gosto de viver. Beijos, eleitores, e fui! Isso é tudo bem, pessoal. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.